Olá pessoal, sou o professor Everton, professor de Química, e hoje nós vamos para mais uma aula, dessa vez sobre substâncias e misturas. Bom, nessa aula nós vamos entender e compreender como que as substâncias e as misturas elas se comportam. O que é uma substância, o que é uma mistura, como que elas se diferenciam. Aí nós vamos ver na tela a classificação dessas substâncias. Bom, todo sistema ele é composto por uma substância pura e uma mistura. Essa substância pura ela é classificada em duas outras substâncias, em uma substância simples ou composta. Já a mistura ela tem duas classificações. Pode ser uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea. No caso de uma substância pura, ela pode ser classificada como simples a depender do seu arranjo atômico. E a substância composta ela vai depender se tem mais de uma ou outra substância. As misturas são classificadas pelas fases, quanto que eu consigo ver ou quanto que eu não consigo ver de uma substância. O que seria uma substância simples? Bom, uma substância simples é uma substância que é formada pelo mesmo tipo de átomo. Então, quando você tem uma substância, uma molécula, e essa molécula ela é formada pelo mesmo tipo de átomo, você tem aí uma substância simples. Nós podemos dizer que os átomos eles são representados por letras lá na tabela periódica, né? Por exemplo, o sódio é representado por Na, o hidrogênio é o H, o lítio é o Li, e se essa substância ela for formada apenas por uma letra maiúscula, essa substância ela é classificada como uma substância simples. Já no caso das substâncias compostas, elas são formadas por dois ou mais átomos diferentes. Ou seja, se a sua molécula apresentar duas ou mais letras maiúsculas, você terá aí uma substância composta. É muito simples. Por exemplo, a água. A água é H2O. Então, nós temos ali dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Isso configura uma substância composta. No esquema que vocês estão acompanhando na tela, nós temos ali dois recipientes, um apenas com átomos que formam moléculas azuis e o outro com átomos azuis e vermelhos que formam ali a substância de água. Nesses exemplos, você pode perceber que o primeiro recipiente ele é uma substância simples, porque o conjunto de moléculas são iguais, né? Você tem ali apenas um tipo de átomo. Já o segundo recipiente ele é uma substância composta, porque os átomos são diferentes. Então, resumindo, o que seria uma substância simples e uma substância composta. Uma substância simples é formada pelo mesmo tipo de átomo. Já a substância composta é formada por átomos diferentes. Apenas uma letra maiúscula define uma substância simples, duas ou mais letras maiúsculas definem uma substância composta. Agora vamos classificar como que essas substâncias elas podem ser definidas. Então eu posso ter uma substância pura ou eu posso ter uma mistura. Uma substância pura ela é formada pelo mesmo tipo de molécula. Vale lembrar que precisamos tomar cuidado para não confundir a definição de substância pura com substância simples. A substância pura ela é evidenciada pelo mesmo tipo de molécula, ou seja, se aquela substância é formada pela mesma molécula, ela é uma substância pura, mas ela pode ser uma substância pura simples ou pode ser uma substância pura composta. Vale lembrar que precisamos ter a mesma substância para ser classificada como pura. Por exemplo, se nós tivermos um recipiente com água destilada, que é somente água, ali nós teremos um exemplo de uma substância pura composta, pois a molécula de água ela é composta, mas a substância é pura, pois existem apenas moléculas de água. Tudo bem? Então não vamos confundir esses exemplos, substância pura com substância pura simples ou pura composta. Aí nós temos uma mistura agora. Bom, o que é uma mistura? Uma mistura, na verdade, é a união de duas ou mais substâncias. Então, quando eu tenho duas ou mais substâncias puras e eu faço a união dessas substâncias, eu posso ter uma mistura. Por exemplo, a água que nós bebemos. A água que nós bebemos, ela é uma mistura. Se você pegar o rótulo
da garrafa de água mineral aí da sua residência, você vai ver que nela existem vários sais minerais. Bicarbonato, sódio, cloro, flúor. Isso faz com que aquela água se torne uma mistura e não mais uma substância pura. Se fosse apenas água, seria uma substância pura composta. Somente água com dois átomos diferentes, no caso hidrogênio e oxigênio. No caso da água mineral, eu tenho a água e os sais minerais. Isso configura uma mistura. O ar atmosférico, por exemplo, é uma mistura de gases, onde nós temos gás oxigênio, gás nitrogênio, metano, enxofre. Então, esses gases configuram uma mistura. Então, misturas são, na verdade, a união de duas ou mais substâncias, sendo substâncias simples ou substâncias compostas. Essas misturas elas têm duas classificações importantíssimas que vocês estão acompanhando aí na nossa tela. Então, nós temos dois tipos de misturas. Misturas que são homogêneas e misturas que são heterogêneas. Aquelas misturas que são misturas homogêneas são misturas de substâncias miscíveis. Então, o que é ser miscível? É se misturar, é se unir, é formar uma única fase. Então, a definição para substância homogênea são substâncias que apresentam uma única fase. As misturas do tipo heterogênea são misturas que apresentam duas ou mais fases. E isso é importante porque precisa ser visualizado a olho nu. No caso, se nós temos uma mistura de água e álcool, ali eu tenho uma mistura do tipo homogênea. Por que uma mistura do tipo homogênea? Eu tenho dois líquidos diferentes e esses líquidos, quando misturados, eles se tornam líquidos miscíveis. Você não consegue fazer a distinção de quem é água e de quem é álcool, porque aqueles líquidos eles se misturam devido às suas relações intermoleculares. Já as misturas do tipo heterogêneo, elas não se misturam, elas não se unem, elas não formam uma única fase. Por exemplo, água e óleo. Se nós tivermos uma mistura de água e óleo, esses dois líquidos eles têm densidades diferentes e isso faz com que eles sejam líquidos imiscíveis. Vale lembrar que as forças intermoleculares desses líquidos elas são completamente diferentes, né? Água é polar e o óleo é apolar. Logo, semelhante dissolve semelhante e aí nós teremos então uma mistura do tipo heterogêneo. Essas misturas elas são definidas pelos números de fases. Então, se nós temos uma mistura do tipo homogêneo, essa mistura ela vai apresentar uma única fase. E isso é aquilo que você consegue visualizar. Se essa mistura ela é do tipo heterogênea, ela vai apresentar duas ou mais fases, também com o que você consegue visualizar. Vale lembrar que pode ter situações em que as questões elas te obriguem a você olhar para essas misturas com um outro viés. Por exemplo, através de um aparelho eletrônico, o microscópio. Nós temos no caso do leite. O leite, quando nós visualizamos ele a olho nu, ele nos dá uma mistura do tipo homogênea, porque você vê apenas a fase branca. A mesma situação do sangue. Quando você olha para o sangue e você vê uma única fase, só vê ali a coloração vermelha, aquela mistura ela é classificada do tipo homogênea. Porém, quando nós levamos essas substâncias ao microscópio, nós vamos ter ali uma mistura do tipo hétero, porque no leite eu consigo distinguir a fase líquida da fase oleaginosa, eu consigo distinguir o leite da gordura. No sangue é a mesma coisa. Quando eu levo o sangue ao microscópio, eu consigo fazer a distinção do sangue, da fase líquida, mas consigo fazer a distinção também dos glóbulos e das hemácias, caracterizando a mistura do tipo hétero. Então, tem que ter muito cuidado e muita atenção com o comando da questão, tá? Então, se a questão pedir para você visualizar a mistura a olho nu, realmente é aquilo que você está vendo, se é uma mistura do tipo homo ou hétero. Se é uma única fase, mistura do tipo homo. Se são duas ou mais fases, mistura do tipo hétero. Se for através de aparelho eletrônico, aí tem que observar com cuidado o que a questão está pedindo. Vamos seguir. Nessas curvas de aquecimento, que nós vimos na aula anterior,
nós temos as relações de ponto de fusão e ponto de ebulição. Você está vendo na tela uma substância pura. Como que eu diferencio uma substância pura se essa substância ela vier através de um gráfico? Substância pura, ela sempre terá o ponto de fusão e o ponto de ebulição constante. Você pode acompanhar na tela que o ponto de fusão ali ele permanece constante em 0 e a ebulição permanece constante em 100. Isso significa dizer que toda essa substância ela vai fundir, derreter, né, em 0. Ou ela vai ebulir, que é o nosso ferver, em 100. Se não houver variação de temperatura, isso se caracteriza uma substância pura. Lembrando que 0 e 100 é uma propriedade específica, que é o ponto de ebulição da água. Outros líquidos e outras substâncias apresentam pontos de fusões e pontos de ebulições diferentes, como nós vimos na aula anterior. Já o próximo gráfico, nós vamos ver o gráfico agora de uma mistura. E o que pode mudar de uma substância pura para uma mistura? Nesse caso, vocês irão perceber que muda apenas a propriedade específica, que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então temos aí na tela o gráfico de uma mistura comum. Percebam a diferença. A primeira linha de baixo é o ponto de fusão e a linha de cima é o ponto de ebulição. Nesse caso, como é uma mistura comum, há uma diferença, há uma variação no ponto de fusão e no ponto de ebulição, porque é uma mistura. Por exemplo, se eu tenho uma mistura de água e álcool, eu sei que a água ela vai congelar em uma temperatura específica, que é 0 graus, e eu sei que o álcool ele vai congelar em outra temperatura. Se for etanol, em menos 117 graus aproximadamente. Mas o ponto de ebulição também é diferente. Sabemos que a água ela vai ebulir em 100 graus, mas o álcool ele vai entrar em ebulição em aproximadamente 76 graus. Isso faz com que se caracterize uma mistura, pontos de fusões e pontos de ebulições diferentes, variáveis. Nós temos também duas misturas especiais, que são as misturas eutéticas e as misturas azeotrópicas. Essas misturas elas vão ter apenas algo em comum, tá? A mistura eutética ela é referente a sólido e a mistura azeotrópica ela é referente aos líquidos. Então acompanhe na tela. Olha só, as misturas especiais são as misturas eutéticas. Então na mistura eutética eu tenho misturas entre sólidos que apresentam pontos de fusões semelhantes. É o primeiro gráfico aí que você está acompanhando. Nesse caso, perceba ali que na primeira linha do ponto de fusão está constante, está uma linha vermelha, não há variação. Porém, o ponto de ebulição desse líquido ele vai variar. Então é só você lembrar que misturas eutéticas elas apresentam ponto de fusão constante e ponto de ebulição variável. Por exemplo, o bronze ele é um grande exemplo de uma mistura eutética. Já na mistura azeotrópica, só troca o gráfico. Então agora eu tenho uma mistura de líquidos e líquidos têm ponto de ebulição. Então ali em cima nós temos o segundo gráfico. Nós temos o ponto de fusão variável e o ponto de ebulição constante, que é a linha de cima. Então nesse caso é uma mistura de líquidos com pontos de ebulições semelhantes. Então na mistura eutética o que eu tenho? Eu tenho o ponto de fusão constante e o ponto de ebulição variável, mistura entre sólidos. Na mistura azeotrópica, o que nós temos? Nós temos o ponto de fusão variável e o ponto de ebulição constante, misturas entre líquidos. Tudo bem? Então, resumindo as misturas, o que nós temos? Substância pura, né? Mistura comum, ponto de fusão e ponto de ebulição variável. Substância pura, ponto de fusão e ponto de ebulição constantes. Misturas eutéticas, ponto de fusão constante, ponto de ebulição variável. E uma mistura azeotrópica, ponto de fusão variável e ponto de ebulição constante. Vamos fazer agora alguns exercícios. Bom, a primeira questão, ela traz o seguinte. Com relação às substâncias gás oxigênio, gás hidrogênio, água, chumbo, CO2, né, que é gás carbônico, ozônio, óxido de cálcio, enxofre, podemos afirmar que todas essas substâncias são substâncias simples. Então, o que acontece aí? Essas substâncias simples,
nós temos apenas O2, H2, chumbo, que é o Pb, o ozônio, que é o O3, e o enxofre, que é o S8. Então, apenas essas substâncias são substâncias simples. Logo, nosso gabarito é letra E. A próxima questão, ela vai trazer para a gente o seguinte. Acompanhem comigo na tela. Os hititas, por volta de 2000 a.C., conquistaram o Egito usando armas de ferro superiores às armas egípcias, confeccionadas em bronze. Sobre esses materiais, pode-se afirmar corretamente que... Bom, nós vimos durante a aula que o bronze ele é uma mistura, né? Ele é uma mistura de dois metais. Agora vamos ver quais são esses metais. Olha só, letra A. Ferro e bronze são exemplos de substâncias puras. Não, pois o bronze é uma mistura. O bronze é uma liga de ferro e carbono, menos resistente que o ferro puro. Não, o bronze não é uma liga de ferro e carbono, é outro material. O bronze é muito frágil por ser um não metal. Errado também, pois o bronze ele é um metal, ele é uma mistura entre dois metais, é uma liga metálica. Letra D, somente o bronze é um exemplo de substância pura. Nós vimos durante a aula que substância pura tem que ter apenas um tipo de substância, apenas uma única substância. O bronze tem mais de uma. E letra E, o bronze é uma liga metálica constituída principalmente de cobre e estanho. Então tá aí o nosso gabarito. O bronze é sim uma liga metálica formada por dois metais e esses metais são cobre e estanho. Próxima questão. Na próxima questão nós temos um gráfico. Em um laboratório foi encontrado um frasco sem identificação contendo um pó branco cristalino. Aquecendo este pó com taxa constante de fornecimento de calor, foi obtida a seguinte curva de aquecimento. Pode-se afirmar que o pó branco encontrado é... Bom, analisando o gráfico, o que nós conseguimos perceber? Nós percebemos na análise do gráfico que as duas linhas, tanto de fusão quanto ebulição, estão constantes. Olha só, observe aí na tela. Isso caracteriza uma substância, né? Isso caracteriza uma substância. Então, nós temos ali ponto de fusão e ponto de ebulição constante. Então, podemos afirmar que esse pó branco encontrado é, letra A, uma substância simples. Bom, uma substância simples é apenas um elemento, né? Apenas uma letra maiúscula aí. Será que isso é uma substância simples? Uma substância composta? Uma mistura de cristais com tamanhos diferentes? Uma mistura de duas substâncias? Uma mistura de três substâncias? Então, acompanhando a análise do gráfico, nós concluímos que esse gráfico ele é uma mistura de duas substâncias. Ah, mas por que isso acontece? Porque eu tenho ali um ponto de fusão e um ponto de ebulição constante. Então, isso faz com que eu tenha duas substâncias. Tudo bem? Então, aí nós temos como nosso gabarito letra D. Então, próxima questão. Então, a próxima questão diz o seguinte. Ao adicionarmos açúcar a um suco, notamos que após certa quantidade o açúcar não mais se dissolve na água. Isso significa que existe um limite de solubilidade de uma substância conhecida como soluto e em outra conhecida como solvente. E este limite é conhecido como coeficiente de solubilidade, ou seja, é a maior quantidade de soluto que se pode dissolver numa dada quantidade de solvente a uma certa temperatura. O que a questão está colocando para a gente? Então nós temos aí uma mistura onde eu tenho um soluto e um solvente. O soluto é aquilo que vai ser solubilizado e o solvente é aquilo que vai fazer a solubilização. Logo, nós temos uma solução. Então, o que é uma solução? É uma mistura. Então, a questão já me induz a ser uma mistura entre um soluto, que é a fase sólida, e o solvente, que é a fase líquida. No caso da questão, o soluto é o açúcar e o solvente é a água. Então, seguindo a questão, assim sendo, um suco adoçado com açúcar, quando o número de fases pode ser sempre monofásico? Não pode, porque eu posso ter duas fases. Sempre bifásico? Não, porque ele pode ser solúvel também. Monofásico ou bifásico? Também não. Monofásico ou trifásico? Bifásico ou trifásico? Quando a gente observa a letra C, ela está dizendo para a gente que o suco ele pode ser monofásico ou bifásico. Nesse caso, pode sim, porque eu posso adicionar o açúcar à água e esse açúcar ele vai solubilizar.
Então, nós vamos ter um sistema monofásico. Porém, se eu adicionar açúcar demais, não é todo o açúcar que vai dissolver. E aí configura um sistema bifásico. Lembrando que monofásico é uma fase e bifásico são duas fases. Logo, nosso gabarito é letra C. Ok? Então, obrigado por essa aula.